Boa noite a todos. Boa noite. Vamos acalmar os nossos corações, deixar-nos envolver pela música, pelo ambiente, rogar a presença do nosso Mestre Jesus, irmão, mestre, amigo de todos os momentos, para que Ele esteja aqui e assim agradecermos a oportunidade desta casa bendita, que abre as suas portas para nos receber e falar sobre o Evangelho de Jesus. Agradecer a oportunidade bendita, quando muitos foram chamados e aqui nós escolhermos estar. Muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade e que possamos levar os seus ensinamentos no nosso dia a dia e dividir com todos que convivem conosco. Que assim seja. Assim seja. Boa noite a todos. Hoje nós contamos com a presença do nosso irmão lá de São José do Rio Preto, Fábio Caetano, é do Grupo Espírita Esperança e Caridade. E ele vem pela primeira vez na nossa casa trazer a sua mensagem. Então que nós possamos dar a ele o nosso carinho, a nossa vibração. Eles deixaram ligado o microfone e a bateria. Não tem problema nenhum. Eu falo um pouco mais alto, sem problema. Fica à vontade. Ele vai ter que falar sem microfone, porque eu não vim a semana passada, vocês lembram? E quem veio depois da palestra deixou o microfone ligado e a bateria descarregou. E era uma bateria que eu tinha colocado aquele dia. Então, eu não tenho bateria substituta aqui hoje, tá? Então nós vamos ficar com o Fábio. Ele vai falar um pouco mais alto e vocês vão abrir mais o ouvido. Fique à vontade. Obrigado. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o carinho com que nós fomos recebidos nessa casa pela primeira vez. Já me sinto de casa, viu, seu Sérgio? Toda sua, inclusive as Me sinto dívidas. de casa. Inclusive as dívidas. E eu vou pedir apenas que, se eu estiver falando com um tom de voz um pouco mais baixo, não der para ouvir aí atrás, é só fazer assim que eu procuro aumentar o tom de voz. E hoje o nosso bate-papo vai ser sobre as leis naturais, as leis divinas. Esse tema foi desenvolvido no Evangelho segundo o Espiritismo e também no Livro dos Espíritos. Da mesma forma que nós, enquanto encarnados, precisamos das leis humanas para regular a nossa convivência em sociedade, o universo prescinde de leis divinas. Quando eu digo universo, é para deixar claro que elas não se aplicam somente a nós. Deus, como sabemos, que é criador de todo o universo, Ele aplica essas leis em todos os mundos, dos mais inferiores aos mais evoluídos. E qual a primeira dessas leis? É a lei de adoração.
A lei de adoração ela é tão importante que o próprio Mestre Jesus nos ensinou como nós devemos adorar a Deus. E ele trouxe para a gente uma novidade. Ele, ao nos ensinar a oração do Pai Nosso, ele nos ensina que Deus é nosso Pai. Nós não podemos mais entender Deus como sendo algo ou alguém com características humanas, um Deus vingativo, um Deus que promove trocas de favores. Um Deus, por exemplo, que separa dois corações que se amam. Você vem para cá eternamente, você vem para cá eternamente. Não. Deus é nosso Pai. E nós, que somos humanos, queremos o melhor para os nossos filhos. Imagine então Deus que é todo amor e bondade. Uma vez eu fui dar um beijo de boa noite no meu filho e já faz alguns anos, e essa geração já nasce mexendo no celular. Ele perguntou para mim como que Deus ouvia as nossas preces, sendo que havia tantas pessoas para ele ouvir. E eu expliquei para ele que, da mesma forma que ele ligava para mim, e onde quer que eu estivesse, sem que nada de visível nos conectasse, eu poderia conversar com ele, assim era a nossa conversa com Deus. Então, para que a gente pratique a lei de adoração, não há fórmula mágica, não há palavras pré-definidas, basta que elas venham do nosso coração. Não há um lugar, por exemplo, pré-definido. Eu não preciso estar numa determinada posição, em pé, sentado, não. Deus nos escuta onde quer que nós estejamos, desde que nós conversemos com Ele com o coração. Mas a prece, por si só, ela nos isenta dos, eu vou chamar de desafios, ela nos isenta dos desafios pelos quais nós temos que enfrentar nessa vida? O que vocês acham? Não. E aí eu vou lembrar de uma conversa que eu tive com uma pessoa muito querida, que por coincidência é minha sogra. Eu gosto da minha sogra, viu, Dani? Ela estava passando por um momento difícil na vida dela. Estava cuidando do meu sogro, que vinha passando por um problema de saúde. A irmã dela, que mora em São Paulo, estava passando pelo mesmo problema e veio para cá para que ela também cuidasse da irmã. E ela veio conversar comigo mais ou menos assim: Fábio, eu estou muito triste. Falei, mas por quê, dona Eulália? O que aconteceu? A vizinha falou assim, a minha sogra é católica, mas é aquela católica praticante mesmo, né? Está sempre na igreja, fazendo trabalhos voluntários, ajudando todo mundo. A vizinha falou, Eulália, você está sempre na igreja e está aí passando por tantos problemas na sua casa. Eu falei, dona Eulália, imagine se a senhora não tivesse em Deus a sua força para passar por esses momentos difíceis. E aí eu disse para ela, falei, porque a oração por si só não vai nos livrar daquilo que nós temos que enfrentar, mas vai nos dar força para que a gente passe por isso de uma maneira muito mais tranquila, muito mais serena, muito mais confiante. A próxima lei é a lei do trabalho. São 70 leis, viu? Até meia-noite a gente acaba. Hoje não tem Pantanal. Quando a gente fala em trabalho, a gente imagina um trabalho remunerado, que também é importante. Afinal de contas, nós estamos encarnados, temos boletos para pagar, ou aqui ninguém tem boleto para pagar? Eu tenho um monte. Se aqui não tiver ninguém, eu posso dividir os meus. Mas trabalho é muito mais do que isso. Se o trabalho remunerado desenvolve a nossa intelectualidade, o trabalho no bem desenvolve a nossa moralidade. Algumas pessoas menos avisadas, principalmente aquelas que não tiveram a oportunidade de estudar a doutrina espírita,
podem pensar que se eu fiz mal para o seu Sérgio nessa encarnação, na outra encarnação o seu Sérgio vai ter que fazer mal para mim, para que eu quite a dívida perante a minha própria consciência. E aí não é perante Deus, é perante a minha própria consciência. Só que se fosse assim, nós viveríamos num ciclo vicioso cujo mal não terminaria nunca. Então, qual a melhor forma de resgatar os débitos que eu tenho perante a minha própria consciência? Através do trabalho no bem. Afinal, Jesus já nos ensinou que o amor cobre uma multidão de pecados. É claro que se eu não optar pelo trabalho no bem de forma espontânea, vai chegar uma hora que eu vou ter que fazê-lo, porque eu vou cansar de tanto errar. E aí eu vou buscar outra maneira de ser feliz, porque nós não seremos felizes enquanto tiver uma lágrima sobre a terra. Todos nós estamos conectados. Então, o que eu fizer para o próximo, eu vou estar fazendo para mim mesmo. Muitas vezes nós achamos que se eu beneficiar alguém através de alguma atitude minha, eu estou beneficiando única e exclusivamente aquela pessoa. Mas não é assim. Eu sou o maior beneficiado. E a próxima lei é a lei de reprodução. Por que essa lei é tão importante? Porque a doutrina espírita nos ensina que os nossos filhos, de nós mesmos, só possuem o corpo físico. Eles são espíritos milenares que tiveram várias experiências e terão tantas outras ainda adiante. E isso é muito bom, porque desde cedo a gente tem a oportunidade de identificar as tendências dos nossos filhos e orientá-los para que se fortaleçam as melhores e as não tão boas sejam redirecionadas. Por isso nós não temos necessidade, por isso nós não temos necessidade de lembrarmos quem nós fomos ou o que nós fizemos em encarnações passadas. Basta que a gente analise as nossas próprias tendências. A gente vai saber onde nós precisamos melhorar a nós próprios. Porque muitas vezes nós carregamos vícios morais por várias e várias encarnações passadas, sem que a gente consiga nos livrar deles. São vícios já cristalizados. E a lei de reprodução e o fato de nós sabermos também que o Espírito vem de Deus, todos criados simples e ignorantes, ela nos traz mais um benefício, que é a oportunidade de nós amarmos sem apego. Se hoje nós falamos meu filho, minha esposa, minha filha, nós temos que ter em mente que eles o são nessa encarnação. E aí, mais uma vez, eu vou citar uma pergunta do meu filho, quando ele me pergunta qual era o objetivo da vida. Eles fazem cada pergunta difícil, eu não fazia essas perguntas quando eu era criança. E ele gostava, ele era mais novo, gostava de jogar videogame, e eu expliquei para ele que o objetivo de um videogame é terminar o jogo com mais pontos do que quando começou. E o objetivo da encarnação é que ele desencarne melhor do que quando reencarnou. E nós temos a obrigação de fazê-los, de orientá-los para que isso aconteça. Mas isso não significa que eles são nossos. Não, não são. São espíritos criados por Deus, que terão aí tantas outras oportunidades. É fácil? Não é fácil. A gente vê nas obras de André Luiz mesmo
em nosso lar quando ele volta para visitar o lar que era seu, encontra um outro homem com a sua esposa, o impacto que isso causou nele. Mas na verdade, a vida para ela continua. Então, nós não devemos ter esse apego que nós temos. Eu propus para minha esposa que a gente fizesse o contrato para que a gente casasse nas próximas 3 encarnações. Ela não aceitou. Ela queria inverter. Falou, eu aceito se você vier mulher e eu vier homem. Eu falei, não, então deixa quieto. É melhor não assinar nada. Mas não são nossos. Nós estamos com quem nós precisamos estar nessa encarnação. Nós estamos tendo a nossa melhor oportunidade de crescer, de evoluir e de servir. Nós estamos com quem nós precisamos estar. Fábio, mas fulano é tão difícil. Não poderia ser mais fácil? É da lei que se a gente desvirtuar alguém, nós vamos ter que colocar no caminho correto. Então, nós estamos com quem nós precisamos estar. E a próxima lei? Lei de conservação. A lei de conservação, ela está ligada ao fato de nós querermos seguir adiante, apesar de. Quando eu digo apesar de, é apesar de tudo. Porque estarmos encarnados não é fácil. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Nós temos vários pontos, não vou chamar de defeitos, vou chamar de pontos, que nós devemos melhorar. E apesar de tudo isso, nós queremos seguir adiante. E devemos seguir adiante. Porque muitas vezes algo que nos aflige vai ser solucionado sem que nós precisemos mover um único dedo. Por isso eu fico muito triste quando eu fico sabendo de alguém que tirou a própria vida material. Porque a pessoa não está ou não estava querendo se livrar da vida, porque a vida continua sempre. Estava querendo se livrar daquele problema. E a lei de destruição? Mas, Fábio, você não disse que as leis naturais são criadas por Deus? Deus criou a lei de destruição? Sim. No sentido de que tudo tem um início, tudo tem um meio e tudo tem um fim. Tudo é cíclico. Existem ciclos de criação e de destruição. E qual a finalidade da lei de destruição? Se é que ela tem uma finalidade, por assim dizer. Vocês já repararam que quando acontece alguma catástrofe natural, alguma coisa, as pessoas se unem para ajudar aqueles mais necessitados, sem que elas nem se conheçam? É na lei de destruição que os povos se tornam mais caridosos. Como eu disse antes, todo mundo está conectado entre si. Por isso, dificilmente a gente vai conseguir ser feliz se existir alguém passando fome. Por exemplo, quando surgiu aquela variante Ômicron, que surgiu na África e depois espalhou para o resto do nosso planeta. Eu tive o cuidado de pesquisar naquela época, não sei se esses números são os mesmos hoje, o percentual da população africana que tinha sido vacinada contra a Covid. O percentual era pouco mais de 7%, 7,70 e poucos por cento. Por quê? Porque os países que tinham condições
melhores de adquirir essas vacinas, o fizeram para a sua população, mas não o fizeram para aqueles que não tinham condições. O que aconteceu? Lá onde não tinha tido as vacinas para toda a população, surgiu uma nova variante que foi para onde? Nos países que tinham condições de vacina. Então, todos nós estamos conectados. E a próxima lei é a lei de sociedade. O insulado não progride. É como uma lâmpada que não ilumina. É como uma criança que aprende na teoria, mas não faz a prova. A lei de sociedade, ela vem nos ensinar a nos relacionarmos entre si, a amar o próximo como a nós mesmos. Eu não sei se aqui em Mirassol teve esse tipo de campanha, mas lá em Rio Preto, há alguns meses atrás, tinha alguns outdoors com os seguintes dizeres: não dê esmolas, dê oportunidades. Vocês viram isso já? Quem de nós tem condições de, numa pessoa que está com fome, bate no vidro do seu carro e fala: olha, entra aí no carro que eu vou te dar um emprego, eu vou te dar uma oportunidade agora e você vai começar a trabalhar? Seria, de fato, o mundo ideal. Mas Chico diz que a fome tem pressa. E uma vez me perguntaram o que eu achava desse outdoor. E a resposta que eu dei foi a seguinte: olha, segue teu coração. Se você tiver vontade de doar, o faça, porque você pode estar matando a fome de alguém que tem pressa. E é fácil viver em sociedade? Não é fácil viver em sociedade. E quem é o nosso próximo mais próximo? Nossa família, os nossos familiares. E com os nossos familiares talvez seja ainda mais difícil, né? Porque com eles não há o verniz da convivência em sociedade. Eles sabem os nossos defeitos, nós sabemos os defeitos dos nossos familiares, mas é lá que nós devemos exercer a paciência. É lá muitas vezes que a gente deve silenciar, mesmo sabendo que tem razão. Muitas vezes é lá que nós temos que ajudar primeiro. E aí eu vou citar um exemplo de uma conversa que eu estava tendo com a minha esposa. Eu falei: nossa, eu ia fazer uma pequena doação de um utensílio doméstico para uma pessoa que estava precisando. Ela falou: Fábio, será que não tem ninguém nos nossos círculos de parentesco que não esteja necessitando também? Então, muitas vezes, o necessitado está muito mais próximo do que a gente imagina e a gente não percebe, porque a gente procura fora. Mas a oportunidade de nós aprendermos e colocar em prática tudo aquilo que nós estudamos na doutrina espírita, em primeiro lugar, começa na nossa casa. E a lei do progresso? Para falar sobre a lei do progresso, que nós sabemos que o espírito não regride, ou ele progride, ou ele estaciona, eu gostaria de ler a mensagem que eu recebi hoje aqui. O título da mensagem é Eles Não Sabem, e ela diz o seguinte: não pares de trabalhar e servir, porque essa ou aquela desilusão te amargou os sentimentos. Os ingratos são portadores de moléstias da memória. Os agressores carregam brasas no pensamento. Os delinquentes são enfermos dos mais infelizes.
quando semelhantes companheiros te surgirem na vida, perdoa sempre. E olha que interessante o que o Emmanuel diz aqui. Eles não sabem quantas nuvens de dor estão amontoando sobre a própria cabeça. O que Emmanuel está dizendo aqui? Se é verdade que o espírito não regride, também é verdade que o espírito pode sim acumular mais problemas sobre suas cabeças, sobre si mesmos, numa encarnação. Agora, existem também aqueles problemas, ou aqueles desafios, eu gosto mais dessa palavra, que nós não contribuímos para que eles acontecessem. Se é verdade que a grande maioria dos desafios que nós enfrentamos são provocados por nós mesmos, através de atos, muitas vezes invigilantes de nossa parte, é também verdade que há aqueles pelos quais eu nada fiz aparentemente nessa encarnação que o justificasse. E aí a doutrina espírita vem nos ensinar e nos consolar dizendo o seguinte: olha, na lei de Deus não existe injustiçado. Ou seja, se nós acreditamos que Deus é infinita bondade, cheio de justiça, há algum motivo pelo qual nós estamos passando por essa ou aquela provação. Portanto, toda provação tem data de validade. Nada é para sempre. E qual é a data de validade? Quando uma provação cessa? Quando a gente aprender aquilo que ela veio nos ensinar. Deus não cria e não permite que nada de inútil aconteça. Então, se eu estou passando por determinada provação, é porque eu tenho algo a aprender com ela. Daí a importância de nós não nos revoltarmos em qualquer situação, não nos melindrarmos. É fácil? Não. Às vezes tem hora que dá vontade de sentar e chorar? Dá vontade de sentar e chorar. Mas não nos revoltemos, porque, como disse Jesus, nós não teríamos problemas maiores do que nós conseguimos carregar. E a próxima lei é a lei de igualdade. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, mas você não pode responder, Dani, porque você é copo com leite. Você é advogado, você não pode responder. Lei de igualdade é tratar todo mundo de forma igual? Ele diz que não. Não. Alguém acha que é tratar todo mundo de forma igual? Aqui não dá para fazer essa pegadinha, porque o pessoal está estudando muito aqui. Tá certo. A lei de igualdade é tratar os iguais de forma igual, porém os desiguais de forma desigual. Por exemplo, uma mãe tem 2 filhos, um deles tem necessidades especiais. Para qual dos 2 filhos aquela mãe vai estar mais próxima? Vai ter que ter mais cuidados, vamos dizer assim, para aquele que tem necessidades especiais. Mas isso significa que ela ama mais um do que o outro? Não. Ela está tratando os desiguais de forma desigual para promover a igualdade entre ambos. Faltam 10 minutos só, vou dar uma aceleradinha aqui. E a lei de liberdade? A lei de liberdade está relacionada ao livre-arbítrio, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu vou fazer outra perguntinha, para saber se vocês estão craques mesmo no estudo da doutrina espírita. O nosso livre-arbítrio, ele é absoluto ou ele é relativo?
absoluto, relativo, está meio dividido, hein? Se uma criança de 6 anos pedir para não ir à escola, porque quer ficar em casa assistindo desenho, nós vamos deixar? Não. Vamos dar o exemplo. Se para curar o meu filho de uma doença, ele tiver que tomar uma injeção, mas ele morre de medo de agulha, eu vou deixar de dar a injeção que ele tem que dar? Não. E nós somos crianças espirituais. Então, o nosso livre-arbítrio, ele é relativo. Eu tenho liberdade sim para fazer o que eu quiser, mas dentro de um limite. Porque nós ainda somos crianças espirituais e, portanto, Deus é tão sábio e tão bom que Ele não permite que nós façamos exatamente tudo o que a gente quiser, porque a gente ainda não sabe o que é melhor para a gente. Por isso que muitas vezes, quando eu oro pedindo uma coisa. Muitas vezes eu recebo não aquilo que eu peço, mas aquilo que é melhor para mim. Basta que para isso eu tenha olhos de Espírito Eterno e não enxergue apenas a situação de imediato. E a próxima lei? É a lei de justiça, de amor e de caridade. Mas é uma lei ou são 3 leis? O que vocês acham? Uma só. Porque a lei de Deus, a justiça de Deus, melhor dizendo, não prescinde do amor e da caridade. Quando na sociedade um irmão nosso menos feliz descumpre a lei, comete um ato ilícito, o que acontece com ele? Nós segregamos ele da sociedade. O que Deus faz com o irmão que descumpre a lei? Coloca no ventre, nasce dentro de casa. Por que, Fábio, você está dizendo isso? Aqueles que já leram o Nosso Lar, lembram do diálogo da mãe de André Luiz, que estava ainda num plano mais elevado do que Nosso Lar, vem até Nosso Lar, conversando com André Luiz, o seguinte: olha, meu filho, a partir de agora, nós não vamos mais poder conversar com tanta frequência, como nós estamos fazendo assim agora. E ele então estranha, porque a mãe dele não precisava reencarnar naquele momento, e pergunta o motivo. E ela então explica que aquele que tinha sido o pai de André Luiz estava em zonas menos felizes, mas nunca desamparadas, zonas menos felizes, mas nunca desamparadas, junto com outros 2 espíritos que na última encarnação haviam sido amantes do pai de André Luiz. Então ela iria reencarnar, iria casar-se novamente com aquele que tinha sido seu marido na última encarnação, que era o pai de André Luiz. E quem seriam suas 2 filhas? Olha a lei de Deus, de justiça, de amor, de caridade. Então, Deus não separa ninguém. Deus une. Deus não castiga. Não existe injustiçado na lei de Deus. Mas certamente, se nós temos algo a resgatar perante a nossa própria consciência, o que nós temos que resgatar está repleto de amor e de caridade, porque Deus não é um juiz inflexível assinando sentenças, como eu disse no início, você vem para cá, você vem para lá.
Uma mãe seria feliz, gozando da plenitude do céu, se o seu filho estivesse num inferno eterno? Não. Não seria feliz. Deus não é um juiz. A gente precisa parar de imaginar Deus com características humanas, um Deus tribal. Deus não é isso. Muitas vezes o que nós pensamos que é dor, na verdade, é misericórdia, é amor, é caridade. Quem aqui não se lembra daquele caso em que uma mãe procura Chico Xavier com uma criança dos braços? Aquela criança, ela não tinha os 2 bracinhos e ela era cega. E aí os médicos disseram que ela também teria que amputar as 2 perninhas, então a mãe procura Chico. Chico, impressionado com aquela situação, aquela mãe carinhosa, a criança dizendo alguns impropérios para a mãe, pergunta então para Emmanuel a razão daquela situação. E Emmanuel diz que de fato os médicos estavam certos, que a criança teria sim que amputar as 2 perninhas, porque essa criança havia tirado a sua própria vida em várias outras encarnações anteriores. E ela instintivamente já estava procurando um local de onde ela pudesse pular e tirar novamente a sua vida material. Mas a misericórdia de Deus iria fazer com que ela amputasse as 2 perninhas para conseguir concluir uma encarnação sem tirar a sua própria vida. Então, muitas vezes, onde a gente vê dor, é misericórdia. Tem um casal muito próximo de mim, um casal de idosos, em que ela, a esposa, a idosa, caiu e quebrou o fêmur. Com isso, precisaria ficar 90 dias em casa, se recuperando. E ele, que já era aposentado, ainda trabalhava tal para ocupar o tempo, e foi aí que ele parou de trabalhar para cuidar dela. Depois de 30 dias, sabe o que ela me falou? Que em 50 anos de casada, nunca havia conversado tanto e estado tão próxima nos últimos 30 dias que ela tinha quebrado o fêmur e estava em casa de repouso. Então, nós, como eu disse, muitas vezes enxergamos o que é um castigo para nós, o que é um problema para nós, na verdade, é a aplicação da lei de justiça, amor e misericórdia, porque a justiça de Deus nunca está desacompanhada de amor e misericórdia. E para encerrar, nós vamos contar para vocês a história de Saturnino, que foi ditada pelo espírito de Hilário Silva a Chico Xavier, que está no livro A Vida Escreve. Saturnino era um homem cumpridor das suas obrigações, como Daniel, por exemplo. Cumpria suas obrigações em casa, no trabalho, no centro espírita, né, Dani? Fazendo as filmagens. E aí, ele trabalhando, sofreu um acidente numa máquina da fábrica. Como todos gostavam dele, o socorreram logo, levaram ele para o pronto-socorro e lá ele teve que amputar um dos seus dedos. E assim foi feito. Ele teve um dos seus dedos amputados. Passadas algumas semanas, ele voltou para o centro. E aí, na reunião mediúnica, o mentor da casa pergunta para ele mais ou menos assim: Saturnino, por que você anda tão cabisbaixo, tão triste? Ele estranha a pergunta. Como, o senhor não viu? Eu procuro fazer tudo de forma correta, procuro seguir a minha consciência. E aí eu vou fazer um parênteses. A lei de Deus não está escrita em nenhum livro, em nenhum lugar, em nenhuma madeira. A lei de Deus está escrita na nossa consciência. Portanto, quando a gente erra porque quer, porque sabe que estamos errando. A nossa consciência nos avisa. Fecha parênteses. Procuro seguir a minha própria consciência
e ainda assim sofri um acidente e tive que amputar o dedo. E aí o espírito, mentor da instituição, diz para ele: realmente você teve que amputar o dedo, mas na sua programação reencarnatória estava previsto que você amputasse todo o seu braço. Mas a justiça divina, vamos lembrar, que é acompanhada do quê? De amor e misericórdia, o encontrou trabalhando no bem. Portanto, você amputou apenas um dedo. Então, quando nós tivermos o nosso dedo amputado, e todos nós temos o nosso dedo amputado, não é o dedo físico, mas todos nós temos desafios para serem superados, lembremos da justiça divina. Lembremos que muitas vezes aquilo que é, e aí eu vou colocar entre aspas, um castigo, muitas vezes é a manifestação da misericórdia de Deus. Eu me lembro, uma vez, o meu sogro passou por uma cirurgia, e aí ele disse para mim, ainda no leito do hospital, e eu achei muito interessante, porque ele é uma pessoa que não é letrada, ele não é estudado, a faculdade dele é a vida. E ele disse o seguinte para mim: olha só como a sabedoria independe da intelectualidade. Fábio, eu quero aproveitar a segunda chance que Deus me deu. E aí ele arrendou lá o trabalho que ele tinha, começou a ficar presente na casa deles, começou a estar presente na vida dos netos. Uma pessoa que não é letrada, mas teve a sabedoria de entender que muitas vezes uma dor pode ser a misericórdia de Deus sendo aplicada na nossa vida. Então, o que eu desejo para nós essa noite é que quando a justiça de Deus nos encontrar, o faça de maneira que nós estejamos trabalhando no bem. E essa casa certamente tem muitas oportunidades de trabalhar no bem. E que se nós tivermos uma segunda chance, e nós temos, porque todos têm, todo dia é uma segunda chance para nós reescrevermos a nossa história, saibamos aproveitar essa segunda chance que Deus nos deu. Porque é através disso que nós vamos ser felizes. Que Jesus continue nos abençoando.